O reino de Deus não está nas nuvens, em algum ponto designado do espaço. Está logo atrás da escuridão, que você percebe com os olhos fechados. Deus é consciência. Deus é a existência absoluta. Deus é sempre nova alegria. Essa alegria é onipresente. Sinta a sua unidade com essa alegria. Ele reside dentro de você e abrange ao infinito, além dos limites vibratórios grosseiros da matéria. O infinito e imutável reina em toda a sua majestade e vastidão. Infinito. Esse é o reino de Deus. Bem-aventurança consciente, eterna e ilimitada. Quando sua alma se expande e sente sua presença em todos os lugares, então você está unido ao Espírito. Nós nos curvamos ao infinito, no altar do horizonte, onde o céu encontra o oceano. E nos curvamos ao infinito transcendental, no altar da paz dentro de nós. Apesar de todas as nossas demonstrações de ignorância, Deus continua a nos dar vida por meio de sua presença interior. Ele está dormindo no gramado, ele está sonhando nas flores, ele desperta em pássaros e animais, e ele sabe que está acordado no ser humano, no super-homem. Ele se reencontra. Em épocas passadas, os rishis e mestres da Índia, isolados em seus eremitérios, desvendaram os mistérios que ocultam o espírito onipresente. Suas pesquisas nos forneceram técnicas e métodos valiosos que sintonizam o corpo e a mente com a fonte ilimitada da vida e da inteligência que reside em cada ser humano. Ao concentrar-se no infinito, você pode receber esse poder ilimitado. O conhecimento adquirido no estudo de livros ou de seres eruditos, ilimitados. Mas do infinito, o poder ilimitado da sabedoria pode ser obtido. E como conseguir isso? É um insulto ao seu ser nascer, viver e morrer, sem saber a resposta para o mistério de por que você foi enviado aqui como um ser humano em primeiro lugar. Esquecer Deus é perder todo o sentido da existência. Aprenda a sentir Deus e desfrutá-lo. Faça disso um hábito e você verá com o tempo o quanto ganhou. Adquirir bens materiais e prosperidade não é proteção contra o sofrimento. Chegará um dia em que você se sentirá totalmente desamparado, um mero peão do destino. E então você começará a perceber que somente Deus é o seu refúgio de segurança. Ele não quer se impor a ninguém. Você deve tomar a iniciativa de buscá-lo por meio do seu próprio desejo fervoroso, preferindo a ele do que a todos os outros desejos. Assim como o cisne pode nadar em águas lamacentas, com suas penas permanecendo imaculadas, você também deve viver nesse mundo. Se você revestir sua mente com o óleo do desapego, os desejos materiais não poderão se apegar a você. A gota de orvalho que se separa do lago e flutua isolada na folha de lótus secará, a menos que retorne ao lago. Portanto, antes que a vida se evapore em desejos materiais, é melhor entrar na consciência de Deus.
A gota de orvalho da vida não terá que sofrer a morte, mas será eterna. O nascimento é a separação do infinito. A morte não é o fim da vida, mas uma transição para um estado superior. A liberdade do nascimento e da morte é um retorno a Deus. A gota de orvalho pertence ao mar. Separada, ela fica vulnerável ao sol, ao vento e a outros elementos da natureza. Mas quando a gota retorna à sua fonte, torna-se ampliada em unidade com o mar. E assim é com a sua vida. Unidos a Deus, vocês se tornam imortais. Enquanto ainda estamos separados do mar eterno, nosso objetivo deve ser manifestar, tanto quanto possível, a nossa essencial imortalidade divina. Na folha de lótus da felicidade material, a gota de orvalho da vida deve permanecer intocada e poluída até deslizar para a vastidão da presença de Deus. Como expressar nossa imortalidade inata, apesar de limitações contrárias, é o propósito de nosso assunto de tornar a juventude mais duradoura. Todo mundo está interessado em juventude, de uma forma ou de outra. Todos estão buscando a lendária fonte da juventude. Mas o que é juventude? Todos os jovens não são necessariamente jovens. Alguns já estão velhos e cansados, muito além de sua idade. Em contraste, alguns idosos permanecem jovens apesar de sua idade avançada. Eles mantêm suas mentes jovens. Seus sorrisos escorrem de suas almas para seus corpos e rostos. Seu próprio sangue vital palpita com alegria de ser. E também há aquelas pessoas inexpressivas e sem vida que já estão mortas antes de morrer. E elas nem mesmo sabem disso. Eles são os mortos-vivos. Tenho certeza que você vê muitas pessoas assim, negativas, críticas, mal-humoradas, desanimadas. Não há desculpa para um estado de espírito errado. Você deve estar sempre com a mente positiva, alegre, sorridente, vibrante. Por favor, pratique essa juventude mental que vem do âmago do seu ser. Assim, a idade do corpo não tem ligação real com a juventude. É o estado da mente e a expressão da alma que tornam uma pessoa jovem. A definição de juventude é aquele estado de corpo, mente e alma em que se sente o ápice, o zênite da alegria e do poder. Se desejar, você pode manter esse estado indefinidamente. Por outro lado, por descuido, você pode perdê-lo com muita facilidade. Julgamos a nossa condição como desejável ou indesejável pelo grau de felicidade nela ou pela falta dela. Assim, existem 5 estados mentais: felicidade, tristeza, indiferença, paz e verdadeira alegria. As ondas levantadas no meio do oceano por uma tempestade sobem alto, recuam para uma depressão e depois sobem novamente, uma após a outra, até que a tempestade cesse e as ondas se dissolvam no mar. Da mesma forma é com a mente.
Os picos mentais são as alegrias e tristezas alternadas da vida. Os vazios intermediários são a indiferença ou o tédio. E estes são os 3 primeiros estados mentais. Geralmente você pode reconhecer o estado mental de uma pessoa pelo seu rosto. Se você perguntar a uma pessoa cujo rosto registra felicidade, o que a deixou feliz, descobrirá que algum desejo foi satisfeito. Ela recebeu um aumento, realizou algo que queria fazer, ou foi satisfeita de alguma outra forma. Um desejo realizado dá alegria. Quando você vê uma pessoa com um rosto taciturno ou azedo, sua expressão lhe diz que ela se deparou com algum desapontamento. Um desejo contrariado produz infelicidade. O desejo de saúde é contrariado pela dor. O desejo de dinheiro é contrariado pela pobreza, e assim por diante. Depois há as pessoas no meio. Pergunte a eles: ei, você está feliz? Não. Você está triste então? Não, também não. Eles estão no meio, nem na crista da onda de felicidade, nem na onda de choque da tristeza. Eles estão na cavidade intermediária. Esse é o estado neutro de indiferença. Não se pode permanecer indefinidamente nas cristas da felicidade flutuante ou da tristeza turbulenta, ou nos lixões do tédio. Nesse mundo de dualidades concorrentes, o ser comum é jogado para cima e para baixo, subindo em uma onda de alegria e afundando no vale da indiferença. E então, caindo em uma onda de tristeza. Eles pouco sabem nada além desses estados de consciência. Ser assim empurrado é entregar o livre-arbítrio a um destino aparentemente caprichoso. A necessidade para viver uma vida bem-sucedida e satisfatória é serenidade mental. E isso só pode ser alcançado pela concentração, pelo domínio das faculdades mentais. Até a tristeza mais terrível é curada pelo tempo. Nada se ganha revivendo todos os dias. Lamentar por alguém que se foi não ajuda a ele ou a si mesmo, nem muda esse triste fato. Tornar-se miserável, alimentando um complexo de inferioridade, ou punindo-se por erros ou fracassos do passado, não o levará a lugar nenhum. Paralisa suas faculdades mentais na realidade. Nunca se permita entrar em rotinas mentais negativas. E também não fique entediado com a vida. Esse é um estado muito desconfortável. Lentamente, não cozinhe você e suas potencialidades no forno da indiferença. Além das 3 primeiras condições da mente, felicidade, tristeza e indiferença, está o estado de paz. Muito poucas pessoas chegam a esse plano. Aqueles que têm dinheiro, saúde e relacionamentos satisfatórios, tudo o que realmente precisam ou desejam, podem dizer: ah, eu não sou feliz nem infeliz, e muito menos indiferente. Eu estou contente, estou em paz. Após um período de turbulência, tal condição é bem-vinda. Mas se por muito tempo alguém tem paz, que é meramente a ausência de alegria e tristeza, ele dirá: por favor, bata na minha cabeça para que eu possa sentir se ainda estou vivo. Essa paz, sendo um estado negativo, no qual a excitação foi neutralizada, não é duradouramente satisfatória. Então agora vem o aspecto positivo, o último ou o 5º estado de consciência. A obtenção de uma alegria sempre nova,
Esse estado é encontrado apenas entrando em contato com Deus em meditação profunda, através da prática de técnicas como a dadas pelos mestres da Índia. Essa alegria que tudo preenche nunca envelhecerá. E como podemos descrevê-lo? Se por 10 dias você não tivesse permissão para dormir, mas fosse forçado a ficar acordado e depois adormecesse, a alegria que você sente naquele momento, multiplicada por 1 milhão de vezes, não começaria a expressar a alegria de que estou falando. Sobre Jesus e outros divinos que falaram dessa alegria. São Francisco e Shri Chaitanya conheciam essa alegria. Por que outro motivo os santos se privariam do ganho material, exceto para encontrar algo maior? Esse caminho de autorrealização não lhe diz para deixar de lado tudo deste mundo, mas o incita a abrir mão das coisas menores, obstruindo as coisas superiores e cumprindo de forma duradoura a verdadeira alegria da vida. Chegou a hora de você conhecer e entender o propósito da religião. Como entrar em contato com aquela alegria celestial que é Deus, o grande e eterno Consolador. Se você puder encontrar essa alegria e se puder reter essa alegria o tempo todo, não importa o que aconteça em sua vida, você permanecerá inabalável em meio à colisão de mundos que se desfazem. Portanto, essa é a primeira lei para manter a juventude. Você deve ter um estado de espírito feliz, um estado intocado pelos eventos da vida. E nessa alegria, nem mesmo a morte pode te abalar. Como Jesus pôde dizer diante de sua crucificação: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A menos que ele tivesse aquela alegria interior que nem mesmo as torturas da carne poderiam tirar dele. Nesse firme fundamento mental, ele pôde, com o seu último suspiro, expressar amor por aqueles que foram os instrumentos da morte do seu corpo. Esse é o estado invulnerável que você deve se esforçar para cultivar.